Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu clube de notícias do futebol, Maia Futebol Clube, e eu sou Bruno Maia. E ó, mercado da bola agitadíssimo, Neymar no Flamengo, que história é essa? Botafogo sem treinador, pacotão do São Paulo, segura aí que eu vou te contar tudo isso, mas antes vamos dar uma passadinha pelo Flamengo no Mundial. O Flamengo ficou com o vice-campeonato do Mundial após o empate no tempo normal com o PSG e na prorrogação. E o título foi decidido nos pênaltis. E após uma ótima partida da equipe do Flamengo, principalmente na parte defensiva, o Flamengo foi derrotado nos pênaltis pela equipe do PSG. O sentimento é mais de frustração do que tristeza, pois confiávamos demais em Rossi e nos batedores de pênalti. Mas quem brilhou foi o goleiro do PSG, o russo Safonov, que defendeu 4 cobranças de pênalti. Mas teve polêmica, tá, galera? No pênalti batido por Pedro, você vê na imagem aí, o goleiro adiantou pra caramba e o juizão não mandou voltar. Polêmicas à parte, mesmo se tivesse voltado esse pênalti do Pedro, eu acredito que pelo estado de nervosismo dos jogadores do Flamengo nas cobranças, talvez o resultado teria sido até o mesmo. Diz aqui nos comentários, você acha que o juizão errou demais em não mandar voltar o pênalti do Pedro? E você acha que se o Pedro tivesse convertido esse pênalti, a história poderia ter sido outra? Diz aqui nos comentários. E outro grande destaque da equipe do PSG foi o meio-campista português Vitinha. Jogou uma barbaridade, dominou o meio de campo. Vitinha também elogiou muito a equipe do Flamengo no pós-jogo, numa entrevista para o pessoal da Cazé TV. Pelo lado do Flamengo, os destaques ficam por conta de Alexandro, que jogou muito, Varela, mais uma vez muito seguro ali pela lateral direito, e o xodó do treinador Felipe Luiz, Gonzalo Plata. Plata jogou pra caramba, correu o tempo inteiro e só saiu na hora que não aguentava mais. Por isso que ele mostra que é um dos queridinhos do treinador Felipe Luiz. E falando em elogio, Luiz Henrique, treinador do PSG, na entrevista coletiva pós-jogo, disse: "Tivemos um dia que precisamos jogar o máximo para ganhar do Flamengo. Acho que o Flamengo pode entrar na Europa e jogar contra qualquer equipe do mundo." Palavras do treinador campeão do mundo Luiz Henrique, né, galera? Mostrando a força que o Flamengo tem hoje em dia na visão dos times europeus. E uma questão que tem deixado o torcedor flamenguista um pouco sem sono é a renovação do contrato do treinador Felipe Luiz. Provavelmente vai acontecer ou no final dessa semana ou no mais tardar no começo da semana que vem. Na entrevista coletiva após o jogo, também Felipe Luiz disse a respeito do contrato: "Meu contrato acaba agora e estamos em conversas para renovar. Todo mundo sabe meu sonho de um dia em voltar para a Europa. Me preparei bastante para isso. A partir de amanhã, vamos decidir o futuro", disse Felipe Luiz sobre a renovação de contrato com o Flamengo. E para refrescar sua memória um pouquinho em relação a essa parte do contrato do treinador Felipe Luiz, já está na mesa dele o contrato com a renovação para até o final de 2027, quando termina o mandato do BAP. Só que Felipe Luiz fez um pedido para que tenha uma cláusula de rescisão que seja acessível para qualquer clube da Europa. E a gente sabe que o contrato de Simeone com o Atlético de Madrid, que é o clube que Felipe Luiz sonha em treinar, termina no meio de 2027. Então a gente fica no meio dessa briga. Felipe Luiz querendo deixar uma facilidade para ele poder sair e o Flamengo tentando se proteger de perder o treinador no meio de uma temporada. E aí, o que você acha que vai acontecer? Felipe Luiz vai renovar até o final de 2027 com uma cláusula baixa? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E aproveitando que você vai lá nos comentários, a gente faz aquele lembrete super especial para você, torcedor. Faz gol contra não, hein? Deixa o super like, deixa o curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube aqui crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, senta o dedo no hypar se você estiver assistindo pelo celular e vamos para o Mercadão da Bola com o Neymar no Flamengo, Botafogo sem treinador, São Paulo com pacotão. Segura aí para você ficar sabendo disso tudo. Gandula, solta a vinheta.
começando o giro do Mercadão da Bola dessa quinta-feira, a gente começa com o Palmeiras anunciando a compra em definitivo de Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro. A torcida do Flamengo agradece demais essa contratação do Palmeiras, né? E também que o River Plate fez contatos pelo volante Aníbal Moreno. Contratado por 7 milhões de dólares, o jogador tem futuro incerto, mas o Verdão exige uma boa compensação financeira para vendê-lo. River Plate prometendo agitar o mercado lá da Argentina, querendo renovar muito o seu time e vê em Aníbal Moreno como uma das peças principais para renovar o seu meio de campo. Vamos ver como é que o River vai vir nesse mercadão da bola, hein, galera? E pelos lados do São Paulo, segundo o jornalista André Hernan, Ferrarese e Botafogo já está tudo acertado. São Paulo e Botafogo estão tentando alinhar um pacotão de trocas, né? Ferrarese iria para o Botafogo em forma de um empréstimo com opção de compra. A opção seria de 5 milhões de euros. Só que o São Paulo quer uma remuneração para esse empréstimo e tem pedido o lateral direito Vitinho. Só que o lateral Vitinho só quer abrir conversas com o São Paulo a partir de janeiro, que torna um empecilho, né? A gente sabe que o calendário do ano que vem vai estar apertadíssimo, seria interessante resolver isso agora. Se tratando do pacotão, os nomes são os seguintes. Saindo do São Paulo para o Botafogo seria o zagueiro Ferrarese, o volante Pablo Maia e o meio Rodriguinho. Saindo do Botafogo para o São Paulo seria o lateral direito Vitinho, o meia Savarino e o atacante Joaquim Correia. O problema é que o meia Savarino também não está querendo ir para São Paulo, mas vamos ver até o final do ano como que vai andar essa negociação. Tem tudo para acontecer. E continuando no Botafogo, David Ancelotti não é mais o treinador do Botafogo. O Botafogo está sem treinador e já está agilizando a movimentação no mercado, né? O nome da vez sondado para ser treinador do Fogão é Rafael Guanais, que acabou de renovar o seu contrato com o Mirassol até o final de 2026. Será que o Guanais vai trocar o Mirassol pelo Botafogo? Deixa aqui nos comentários. Falando de Mirassol está tentando a contratação do meio-campista Eduardo, de 36 anos, que está livre no mercado, acabou de sair do Cruzeiro. O Clube Paulista abriu as conversas iniciais com o jogador, que já recebeu sondagens de outros times. Um jogador com certeza que está chegando no Mirassol é o meio de campo Lucas Mugni, de 33 anos, que saiu do Ceará e chegou ao Mirassol sem custos. E agora a bomba do dia, Neymar no Flamengo. Que história é essa, Brunão? Segundo o jornal Marca e Matteo Moretto, que é um jornalista muito renomado lá na Europa também, trabalha com Fabrício Romano, já eu explico para vocês quem são eles. Eles dizem que o Santos quer renovar o contrato com o Neymar por mais uma temporada, mas ainda não há um acordo firmado. No entanto, o Flamengo está considerando contratá-lo. Vários jogadores do atual elenco rubro-negro estão pressionando para que o camisa 10 assine com o clube carioca, na esperança de ajudá-lo a render o máximo e chegar à Copa do Mundo em uma ótima forma. Aqui está o link do jornal Marca, que é um famoso jornal lá da Espanha, né? E Matteo Moretto, como eu disse, é braço direito de Fabrício Romano, que é um dos ótimos jornalistas, principalmente dessa parte de transferência da Europa. E está dizendo ali, ó, o Santos pressiona para renovar com o Neymar e o Flamengo pensa na contratação dele. Será que o adulto Ney pode pintar no Mengão? Quero saber a sua opinião, o que você acha? Neymar seria uma ótima aquisição para o Flamengo ou seria um grande problema para o que o Flamengo pensa para o futuro? Deixa aqui nos comentários. Você quer ver o Neymar com a camisa do Mengão no ano que vem? Sim ou não? Diz aí. E o Internacional, após perder Tite para o Cruzeiro, agiu rápido no mercado e fechou com Paulo Pesolano. Paulo Pesolano, que inclusive foi treinador do Cruzeiro, assina com o Internacional de Porto Alegre com a missão de renovar o elenco. Só que ele já chega lá com um problemaço, tá, galera? Porque o atacante de 19 anos, Ricardo Matias, acabou de encaminhar a sua saída para o Al Ahly da Arábia Saudita. Vai jogar junto com Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, lá na Arábia. O negócio gira em torno de 10 milhões de euros, aproximadamente 55 milhões de reais, e o clube gaúcho possui somente 60% dos direitos do jogador. Deve ficar com aproximadamente
33 milhões de reais. Um péssimo negócio para o Internacional e um maravilhoso negócio para o Al Ahly. E, falando em treinador, o Clube do Remo do Pará anunciou Juan Carlos Osório, o mexicano, que foi treinador do São Paulo, assinou com o Clube do Remo do Pará para esse Brasileirão de 2026. E esse foi o Giro do Mercadão da Bola dessa quinta-feira. E aí, o que você acha dessa notícia do Neymar do Flamengo? Você acha que isso vai vingar? Parando para pensar nas últimas contratações e o que o José Boto disse a respeito de contratações do Flamengo, eu acho que é muito pouco provável e o pessoal lá da Espanha, lá do Fabrício Romano, vai dar uma barrigada. Mas, e aí? Se Neymar assinar com o Flamengo, o que você acha? Vai dar bom ou o Neymar vai afundar o time do Flamengo? Diz aqui nos comentários a sua opinião. E amanhã estaremos aqui com muito mais notícia do futebol do Flamengo e do futebol brasileiro. Esse mercadão da bola nesse final de ano promete agitar e muito. Um abraço para vocês. Faço aquele pedido super especial. Deixa o like pra gente, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, senta o dedo no Hypar se tiver no celular e amanhã estaremos aqui novamente. Um abraço para vocês, valeu, falou e fui!